Bom dia, pessoal. É, no último quebra-gelo metro, eu falei algumas coisas com vocês e entre elas eu mencionei sobre o nosso chamado para sermos semelhantes a Jesus. Jesus, ele é a personificação do reino de Deus e se nós queremos ver a implantação do reino de Deus, nós precisamos buscar ser mais parecidos com ele. E não é só uma questão de buscar ser, mas o ponto é, nós temos esse privilégio, esse poder, esse direito nos foi dado, né? O direito de sermos filhos de Deus, estarmos identificados com Cristo na sua filiação e de vivermos uma vida nova, né? Transformada, regenerada, para sermos cada dia mais parecidos com Ele. E entre muitos aspectos de ser parecido com Deus, eu falei sobre oração. Muitas vezes a gente fala sobre o reino de Deus e se esquece que esse aspecto era um aspecto vital, importante da vida de Jesus. Eu estava lendo agora recentemente uma passagem que Jesus ele passou o dia inteiro ministrando e depois ele, quando chega um certo momento, ele chama os discípulos para se afastar da multidão, para descansar um pouco. Então ele pega o barco, ele vai para o outro lado do lago, Mar da Galileia. Chegando lá, a multidão ouve falar que ele está lá, corre em direção a ele, chega antes dele, inclusive. E ali ele começa novamente a curar aquele povo. E quando estava no final daquele tempo, os apóstolos, né, os seus discípulos, chegam para ele, falam para ele despedir aquela multidão, para eles irem comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus então opera a multiplicação dos pães, né, e alimenta aquela multidão. Então vocês imaginam como ele estava cansado. Depois daquilo ele despede a multidão, os discípulos entram no barco, ele fica despedindo-se da multidão. Cai a noite, e então ele vai para o monte orar. E ele passa a madrugada orando, até que no meio da madrugada ele vai estar com seus discípulos no meio do mar da Galileia, né? Ele vai andando. É o episódio em que ele caminha sobre as águas e para o mar, né, aquela tempestade. Quando chega do outro lado do lago, já amanhecendo, ele começa novamente sua maratona de pessoas seguindo, e ele ensinando, ele fazendo milagres, né? Então imagina como era cansativo para ele. E eu lembro que eu falei lá na Quebra-Gelo Metro que nosso problema de não ter tempo com Deus para orar, para devocional, não reside no fato de estarmos ocupados ou cansados. Quando nós descobrimos por que esse tempo com Deus era tão importante para Jesus, quando nós nos identificarmos com Cristo nisso, entendermos isso, a importância, o valor desse tempo, quando nós descobrimos o que Jesus descobriu, digamos assim, né, nós não vamos abrir mão desse tempo, ainda que tenhamos que fazer alguns sacrifícios, como acordar mais cedo, ou cortar alguma coisa da nossa agenda, ou até mesmo passar uma madrugada orando, como Jesus fez, mas a gente não vai abrir mão desse tempo por nada. É nesse tempo que a gente se alimenta da palavra, esse tempo que Deus comunica-se com o nosso espírito, é nesse momento que a gente constrói, a gente edifica uma comunhão, um relacionamento com Ele, e nós precisamos disso para entender o seu coração, entender a sua mente, para que a nossa mente seja renovada, para que Ele possa nos dar instruções para a vida. E não apenas isso, mas que algumas promessas se manifestem em nossas vidas. Uma delas está relacionada justamente à oração. Em João 15, por exemplo, Jesus fala: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então, essa promessa, Jesus estava compartilhando conosco de um benefício que era dele. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, lá no capítulo 11, nós vemos que ele fala exatamente isso sobre ele mesmo. Quando ele vai orar para ressuscitar Lázaro, ele fala assim: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui para que creia que tu me enviaste. Então, Deus sempre ouvia
Jesus. E quando você lê não só esse capítulo, esse versículo que eu li agora de João, mas todo o capítulo 14, 15, 16, Jesus ele repete essa promessa várias vezes, de que essa poderia ser uma realidade nossa também. E nós poderíamos experimentar isso, nossas orações sendo respondidas. Então, o nosso desafio é que a nossa vida de oração, conforme filhos de Deus, seja ativada, né? Por isso que eu falei lá no quebra-gelo, que nós comecemos realmente a orar como filhos, não como religiosos. Pessoas que entendem que tem um Pai que ama, que conhece o que é melhor para nós e que pode todas as coisas. A gente tem a ousadia e a intrepidez de entrar na presença dele, pelo sangue de Jesus, com fé, pedir coisas impossíveis, coisas improváveis, mas podemos pedir. E nós podemos orar na direção do Espírito Santo, com fé. Nós podemos orar também com base no que a palavra de Deus diz e crer que nós teremos as nossas orações respondidas. E eu acredito que nós vamos ver muitas coisas acontecendo como resultado disso. Esse é o desafio que nós estamos lançando para o movimento esses dias. Nós não apenas queremos uma campanha de oração, nós não queremos apenas um evento de oração, nós queremos orar como filhos de Deus, nós queremos nos manifestar como filhos de Deus. A Bíblia diz que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E uma das características do Filho de Deus, Jesus, era a sua vida de oração poderosa, né, ao ponto de que os discípulos queriam aprender a orar junto com ele. Então, o nosso desafio é que você comece a ler a palavra e comece a orar aquilo que está escrito na palavra conforme ela ensina. E comece a crer. Individualmente. Comece a desenvolver isso na sua vida. Individualmente. Mas também coletivamente. Junto com o seu movimento no seu campus. Comece a orar. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para a realidade atual como se as coisas fossem mutáveis. Coloque sua fé naquilo que é invisível, né, em Deus e sua palavra. Então, que você possa assistir esse vídeo, que você possa meditar nessas coisas. E eu quero desafiar você a fazer o seguinte também. Faça você também um vídeo com um versículo. Não precisa ser um vídeo longo como esse, porque esse foi um vídeo de apresentação do que nós estamos fazendo. Mas com um versículo sobre oração, com algo simples e com um pedido de oração pelo seu campus, né? E compartilhe isso também. Convide outras pessoas a fazerem isso, a escreverem alguma coisa, né? Mobilize a oração, né? Compartilhe isso com outros amigos seus universitários. Não precisa ser só do Alfiômega. Compartilhe com amigos seus da sua igreja, mas com orações específicas pelo campus. A universidade precisa. E Deus ele quer se manifestar no campus universitário. E ele quer fazer isso de uma maneira sobrenatural, para que ele seja glorificado. Então está aí lançado o desafio, oração, né, ativar em nossas vidas e no nosso movimento. É isso, galera. Valeu. Até a próxima, se Deus quiser.